irmãos, minhas irmãs, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem de saúde, que vocês estejam, de fato, cuidando da vida, esse bem maior que nós temos dado pelo nosso Deus, que vocês estejam debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também desejamos que vocês possam cumprir aí todos os protocolos, os cuidados que nós orientamos aos irmãos e que todos os órgãos de saúde também orientam. Nós temos visto nesta última semana a mesma tendência, a tendência de queda também das contaminações, das mortes, mas ainda o número permanece muito elevado. Nós temos aí mais de 500 mortos por dia ainda no Brasil. Temos visto algumas informações importantes no noticiário, percebido que na Europa nós estamos vivendo uma segunda onda, né, de contaminações e também de mortes. Desejamos que isso não chegue ao Brasil. Mas, de qualquer maneira, nós vamos retomando as nossas atividades cotidianas, o nosso trabalho. As escolas estão reabrindo, assim, gradativamente. E aqueles que precisam, por conta da necessidade do trabalho, da sobrevivência, da subsistência, que vocês possam aí cumprir os protocolos de segurança, né? O uso da máscara, do álcool em gel, distanciamento. Nós temos verificado que nós não temos ainda uma garantia, não existe vacina ainda, né? Mas apesar disto, nesta semana tomou conta do noticiário que, apesar de não termos nenhuma vacina ainda, as autoridades já estão brigando, né? E isso é péssimo, né? É péssimo para a condução de todo o processo, porque nós temos verificado que a política acaba interferindo nas questões de saúde e quando isso acontece, quem paga e quem sofre é o povo. Dito essas questões mais importantes, né, sobre orientações, exortações, recomendações, nós retornaremos aqui à nossa aula da Escola Dominical. Nós temos tratado sobre o anúncio do Evangelho no livro de Atos e nós temos percebido, então, as demandas e as dinâmicas que a igreja cristã primitiva ela passou a enfrentar nesses primeiros anos, né, da pregação da palavra e da obra de Jesus Cristo. O anúncio do Evangelho, o anúncio da boa notícia. E nós gostaríamos, então, de recuperar algumas coisas que falamos na aula da semana passada, em que nós demos início à segunda viagem missionária, né, do apóstolo Paulo. Nós ainda vamos nos deter muitas aulas ainda daqui para frente a respeito da segunda viagem missionária, mas nós já demos início a este processo. Então, na aula da semana passada, nós anunciamos, né, o projeto da segunda viagem missionária, o desejo que nasceu, então, no coração de Paulo e também de Barnabé, de revisitar aqueles irmãos que receberam a palavra de Jesus Cristo e creram nesta palavra da região da Galácia. Então, o propósito da segunda viagem missionária foi um propósito pastoral, né? O propósito do cuidado com aqueles irmãos que tinham recebido, então, e acreditado em Jesus Cristo como, de fato, o Salvador, o Messias, a revelação por excelência de Deus para que o ser humano fosse resgatado do seu pecado e houvesse, então, uma restauração no relacionamento entre o ser humano e Deus, a proposta que foi firmada através da nova aliança. E nós verificamos que, além destas questões,
também havia o desejo do apóstolo Paulo de anunciar, né, as decisões do decreto apostólico, que foi estabelecido, então, lá no primeiro concílio da Igreja Cristã Primitiva, que foi o Concílio de Jerusalém, que, de certa forma, estabelecia um conteúdo teológico que era, assim, muito importante para estes irmãos da Galácia, justamente porque eles são gentios, porque eles são que se converteram ao cristianismo sem pertencer à raça e à cultura judaica. Então, o decreto apostólico, ele traria, então, uma segurança muito grande, ele traria estabilidade, ele traria paz para essas comunidades que professaram o nome de Jesus Cristo entre esses irmãos que eram gentios, basicamente fundamentado na obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Esta obra, então, que, como nós dissemos muitas vezes, é maior, é melhor e é mais excelente do que as obras da lei de Moisés, das prescrições da lei de Moisés, especialmente aquela que se tornou o motivo de toda discordância, de toda controvérsia, de toda polêmica, que foi a questão da circuncisão. Então, a obra de Cristo na cruz do Calvário, ela produziu, então, a justificação pela fé, que depois o próprio apóstolo Paulo vai trabalhar na carta, né, aos Romanos, que, digamos assim, é o grande livro de teologia das Sagradas Escrituras, que o nosso alvo, nós não perdemos ele de vista ainda, é chegar lá na carta aos Romanos, mas nós estamos mostrando o percurso pelo qual o apóstolo Paulo passa na sua vida pessoal, mas também na sua vida consagrada ao ministério da pregação da palavra. E, fundamentalmente, nós sabemos que a justificação pela fé, ela será, para nós que somos protestantes, a pedra de toque da reforma, né? Da reforma protestante do século XVI, lá com Martinho Lutero e depois com João Calvino. Então, a obra de Jesus Cristo, ela promoveu a justificação pela fé, ela promove a remissão dos pecados, ela promove o novo relacionamento entre Deus e a humanidade, a nova aliança, ela promove a redenção do ser humano, ela promove a salvação do ser humano e, futuramente, né, a consumação em que o ser humano estará em relacionamento perfeito com o nosso Deus. Então, estamos neste contexto, né, de dar esta introdução sobre a segunda viagem missionária. Obviamente que nós, ao estudarmos a segunda viagem missionária, nós verificaremos que, mesmo que não estivesse no projeto original, ela se tornará muito maior e muito mais importante do que ela com o qual ela foi projetada. Então, depois nós verificaremos que sairemos da Ásia, né, da Ásia Menor, da região da Galácia, e o apóstolo Paulo irá em direção à Europa, onde então o evangelho será semeado e produzirá muitos frutos, que inclusive na aula da semana passada nós também dissemos, né? Se nós somos cristãos hoje, vivemos na América, é porque esta segunda viagem missionária, ela produz efeitos ainda depois de mais de 2000 anos de história. Muito bem, então nós vamos centrar o nosso estudo hoje no princípio da discórdia que haverá entre Paulo e Barnabé. E este princípio de discórdia diz respeito ao versículo 36 do capítulo 15, que eu passo a ler agora para os irmãos. Ele é muito curtinho, mas nós falaremos muitas coisas a respeito do que suscita esse versículo.
Então, versículo 36 dá início a este desejo, né, no coração do apóstolo Paulo, mas centraremos a atenção no versículo 37, exatamente. 37. Muito curtinho, mas este será o princípio da discórdia entre Paulo e Barnabé. Olha só que coisa interessante. A segunda viagem missionária, ela começa com um desejo do coração de Paulo e Barnabé, então isso deve ser muito valorizado, muito ressaltado, mas na sequência nós já temos um princípio de discórdia. E a viagem ela ainda nem começou, mas já existe problema aqui. Então, é muito interessante, inclusive, nós fazermos esta associação, né? Quando nós pensamos coisas relacionadas à pregação da palavra, mensagem de Jesus Cristo, nós não podemos sair do aspecto, do âmbito do ser humano, né? Então, a mensagem ela é excelente. A pessoa de Jesus Cristo, então, nem se fala, mas ela tem que passar pelo ser humano, pelo filtro do ser humano. E, ao passar pelo filtro do ser humano, passa pela nossa natureza. A nossa natureza é desprovida, né, de santidade, a nossa natureza pecaminosa, e por isso podemos compreender, né, e explicar esta ideia de discórdia já aqui por causa do pecado do ser humano. Muito bem. Então o versículo 37 diz assim: E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Nós ficaremos neste versículo hoje. Ele é muito curto, mas temos muitas coisas para falar a respeito. Bom, como os irmãos ouviram, Barnabé queria levar João Marcos para a segunda viagem missionária. E aí, na continuação dos versículos, que nós não trataremos hoje, Paulo não queria. E é muito importante que nós relacionemos, porque João Marcos, ele participou em parte da primeira viagem missionária. Mas nós falaremos disso nas próximas aulas. João Marcos, ele abandona a primeira viagem missionária e por causa desta questão, Paulo não queria refazer o convite a João Marcos, refazer a mesma equipe, o mesmo time para o empreendimento da segunda viagem missionária. Na aula de hoje, nós dedicaremos, talvez um pouquinho da aula da semana que vem, ou toda a aula da semana que vem, a falarmos a respeito da pessoa de João Marcos. Quem foi João Marcos? E quando nós terminarmos todo esse processo de falar da vida de João Marcos, os irmãos terão algumas surpresas. E essa surpresa não é nenhuma revelação especial de Deus, mas são surpresas que, ao estudarmos, né, o Novo Testamento, nós verificaremos aquilo que alguns estudiosos levantam como possibilidades. Mas falaremos isso lá na conclusão da vida de João Marcos, que ainda não será hoje, na aula de hoje. Bom, então eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no mesmo livro de Atos, no capítulo 12, no versículo 12. Atos 12, 12. Atos 12, 12. Porque esta será a primeira vez que o nome de João Marcos aparece nas Escrituras. Então diz assim em Atos 12, 12. Considerando ele a sua situação, aqui talvez só pelo versículo os irmãos percam o contexto, mas estamos falando aqui de Pedro. Tá? Então
Considerando ele a sua situação, quem está considerando a sua situação? Pedro, tá certo? Resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, novamente, considerando ele a sua situação, ele quem? Pedro, certo? Resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, esse texto bíblico, esse versículo bíblico, é o primeiro versículo em que aparece a citação do nome de João Marcos na Bíblia, certo? E aqui, este versículo ainda é anterior à primeira viagem missionária. Tá? Então, é preciso que nós façamos a seguinte contextualização para os irmãos. Considerando ele a sua situação, nós estamos falando de Pedro, tá certo? Só que neste versículo que nós lemos, 12:12, nós já estamos falando da situação de Pedro, que tinha sido preso, tá certo? Tinha sido preso. Então, depois que Pedro foi liberto da prisão, Pedro foi em direção à casa de Maria, que era a mãe de João Marcos. Tá? Só para a gente poder fazer uma relação, quando nós catalogamos aqui, desde o início do livro de Atos, esta foi a terceira prisão de Pedro. Né? Então, depois que ele foi liberto dessa terceira vez na prisão, é que ele foi à casa de Maria, que também era a casa de João Marcos. Vamos só lembrar aqui alguns antecedentes de Pedro. Pedro, ele foi preso pela primeira vez, juntamente com João, e a primeira prisão de Pedro ela é relatada então no capítulo 4 de Atos. Depois, se os irmãos quiserem ler, fica aqui a referência. E essa primeira prisão de Pedro, ela ocorreu depois da cura do coxo, né? Então, aquela famosa passagem, né, que Pedro e João estavam no templo de Jerusalém, né, e o coxo pedia esmolas, né? E Pedro responde: olha, não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos, né? Seja curado em nome de Jesus Cristo. E logo depois desta mesma cura, Pedro faz um grande discurso no templo e ele é preso pela primeira vez. A segunda prisão de Pedro, e aqui ele não é mencionado especificamente, né? Mas fala-se a respeito da prisão dos apóstolos. Isto no capítulo 5 de Atos. E esta prisão de Pedro e dos apóstolos, ela ocorre depois daquela famosa passagem em que Ananias e Safira, eles morreram. Né? Depois desta passagem, da morte de Ananias e Safira, é que nós temos esta prisão dos apóstolos e, muito claramente, entre eles, o apóstolo Pedro, o principal entre eles. E aí, depois desta segunda prisão, nós também temos aquela famosa passagem do parecer de Gamaliel. Do parecer de Gamaliel, né, que lá entre as autoridades judaicas, lá no Sinédrio, Gamaliel tem uma palavra que ela produziu um efeito muito grande, né? Que é justamente quando Gamaliel ele vai dizer o seguinte, que se as coisas que os apóstolos estavam fazendo, elas são da parte de Deus, certo? Elas sobreviverão e gerarão frutos. Mas se as coisas que os apóstolos estavam fazendo não fosse da parte de Deus, eles pereceriam. Com esta palavra de Gamaliel, então os apóstolos eles foram libertos.
Essa passagem ela se encontra exatamente no versículo 38 de Atos, no capítulo 5, que diz assim: Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, porque não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Por causa desta palavra de Gamaliel, os apóstolos eles foram libertos. Então esta foi a segunda prisão de Pedro. E a terceira prisão de Pedro é este versículo que eu li para os irmãos, né, em Atos 12:12, que foi logo então o momento em que Pedro foi preso, justamente por causa da perseguição do rei Herodes Agripa, né, completamente motivado aí pelas autoridades judaicas do Sinédrio, em Atos 12:12. Depois desta libertação, desta terceira prisão, é que então Pedro vai em direção à casa de Maria, à casa de João Marcos. E é justamente sobre isso que nós falaremos agora, né? Sobre João Marcos, sobre a sua origem, sobre a sua casa, sobre a sua importância neste início da igreja cristã primitiva na cidade de Jerusalém. Bom, então vamos começar pelo começo. O que é começar pelo começo? É começar pelo nome de João Marcos. É começar pelo nome de João Marcos. O nome João, né, é um nome hebraico, né, é um nome de origem judaica. E como vocês sabem, os nomes eles têm muitos significados. E em hebraico, o nome João significa Yahvé mostrou graça. Yahvé, como todos também sabem, é o nome de Deus, né? Deus tem um nome próprio. E o nome próprio de Deus é Yahvé. E aí nós vamos perceber no aportuguesamento do nome de Deus, né? Yahvé é o nome mais próximo da língua hebraica. Inclusive, diga-se de passagem, os judeus eles não pronunciam o nome de Deus, né? Justamente por conta daquela orientação de não usarmos o nome de Deus em vão, né? Então, na língua hebraica, muitas vezes nós referenciamos como o tetragrama, né? Que formam o nome de Deus, que sendo pronunciado, fazendo uma transliteração, né? Usando a palavra letra em hebraico para a letra em português, e o nome de Deus é Yahvé. Yahvé mostrou graça. Isto significa, então, o nome de João, né? Neste aportuguesamento, como nós dissemos, depois também Yahvé passa a ser chamado de Javé, e hoje em dia, mais popularmente, aqui no Brasil, nós usamos o nome Jeová, né? Os judeus eles não pronunciam o nome de Deus, geralmente eles chamam Deus por Senhor. E também faz parte das nossas práticas, né, espirituais, religiosas. Falamos ou nos referimos a Deus também como Senhor, que em hebraico significa Adonai, né? Muito bem, a outra parte do nome de João Marcos, né, é o nome Marcos, e este nome Marcos é um nome latino, que significa grande martelo. Então, o nome Marcos significa grande martelo. Especialmente nesta época, né, cerca de 3 séculos antes do nascimento de Jesus Cristo, nós percebemos que a região da Palestina, especialmente a região de Israel, ela foi conquistada sucessivamente, né? Então, pelos macedônios, pelos gregos, pelos romanos, e a partir do século III a.C., e valia para esta época de Jesus, e esta época em que a igreja cristã
primitiva estava surgindo, as famílias judaicas elas tinham o hábito de sempre utilizar dois nomes, um de origem judaica e o outro de origem grega ou de origem latina, justamente por causa dessa expressão de dominação militar, essa expressão de dominação cultural, né, dos gregos, né? Então o nome, toda vez que um nome próprio tinha um nome referenciado à cultura grega, por causa da dominação desse idioma, né? Esse idioma que naquela época fazia o papel que o inglês faz hoje como o idioma que domina o mundo, né? E também um nome de origem latino, né? Por quê? Porque os romanos são de origem latina e a cultura romana, né, expressa através da dominação oficial, da dominação militar, da dominação política a região da Palestina. Então, isso com relação ao nome de João Marcos. Eu disse para vocês que a primeira vez que o nome João Marcos aparece nas Escrituras, então, é em Atos 12:12. Mas o nome de João Marcos aparece em muitos outros textos bíblicos também. Nós vamos falar aqui um pouquinho deles, certo? Existem muitas referências bíblicas sobre o nome de João Marcos. Então, seguindo aí o livro de Atos, no capítulo 13, no versículo 5, nós temos a citação do nome de João Marcos no contexto da primeira viagem missionária. E este versículo diz assim: chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Então, esse contexto da primeira viagem missionária e o contexto do contato entre Paulo, Barnabé, João Marcos com Elimas, o mágico, né? Nesse mesmo capítulo, né, de Atos 13, no versículo 13, que diz assim: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então é este o momento aqui da primeira viagem missionária que João Marcos abandona a primeira viagem missionária e nos propósitos do nosso estudo, nesse momento, nós estamos falando da segunda viagem missionária, é o momento então que Barnabé sugere o nome de João Marcos para fazer parte da equipe, certo? Da segunda viagem missionária, mas Paulo não concorda, e por isso haverá então essa divergência, essa discórdia entre Paulo e Barnabé. Mas continuando as referências bíblicas relacionadas a João Marcos. No mesmo livro de Atos, no capítulo 15, nos versículos, então, que nós estamos estudando, né? 37 ao 39. Né? Então, o versículo da aula de hoje é o versículo 37. E Barnabé não queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. 39. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Aqui serão os próximos versículos das próximas aulas, né, onde se dá então esta ruptura aí entre Paulo e Barnabé, tendo João Marcos como o motivo da discórdia. Não bastasse então aparecer no livro de Atos, aparece também no livro de Colossenses. Então, João Marcos aparece também no livro de Colossenses. E aqui nós vamos perceber que são as cartas de Paulo. Então, Paulo, quando escreve as suas cartas, Paulo também fala de João Marcos. E por que nós estamos fazendo essas referências bíblicas? Justamente para tirar este mal-estar que ficou nesta primeira viagem missionária, né, por o fato de João Marcos ter abandonado a viagem, depois Paulo não ter aceito João Marcos na segunda.
né? Então nós pensamos, e nós ficamos, quando estudamos a Bíblia, ficamos apenas nessas referências. É como se Paulo não gostasse de João Marcos e depois eles nunca mais tivessem tido contato nenhum. O João Marcos foi, digamos assim, um causador de uma briga, e o sentido da palavra, né, do nome João Marcos, talvez seja um sentido negativo, mas nós queremos desfazer esta imagem, né? Então, lá na epístola de Paulo, né, aos Colossenses, nós vamos verificar que Paulo ele cita João Marcos também, né? É isso que nós vamos ler aqui agora. Então, a referência é Colossenses 4, capítulo 4, versículo 10. Lá na saudação final da carta, né, diz assim: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, é Paulo falando, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Então, este versículo diz algumas coisas muito interessantes, né? Paulo está preso, tá certo? Paulo está preso, mas ele recomenda João Marcos. Ele recomenda João Marcos, né? E este mesmo versículo ainda revela mais uma informação importante. E quem era João Marcos? João Marcos era primo de Barnabé. Primo de Barnabé. Bom, depois dessa referência, nós vamos a outro texto chamado Filemon. Filemon, no versículo 24. Né? A carta de Filemon, ela só tem um capítulo, né? Só tem um capítulo, e no versículo 24, ela diz assim, também na saudação final: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, mais uma vez, né, para a gente desfazer esta imagem negativa da pessoa de João Marcos, tá certo? Então, Paulo recomenda, né, referencia João Marcos e diz que João Marcos é um dos seus cooperadores. Na segunda epístola de Paulo aos Timóteos, a Timóteo, capítulo 4, versículo 11, diz assim: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, traze-o, pois me é útil para o ministério. Olha que coisa interessante, né? Então, depois dessa aula, eu gostaria muito que os irmãos desfizessem completamente esta visão negativa da pessoa de João Marcos. João Marcos, nós estamos percebendo que João Marcos também foi um grande missionário, né? Ele foi um grande pregador da palavra, estava entre os principais pregadores da palavra da igreja cristã primitiva, tá certo? E finalmente, então, saindo do âmbito de Paulo, nós falaremos do âmbito de Pedro, né? E aí eu indico aos irmãos a primeira carta de Pedro, tá certo? No capítulo 5, no versículo 13. Pedro 5, 13. Que diz assim: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda como igualmente meu filho Marcos. Meu filho Marcos. Então, perceba que João Marcos ele era muito bem quisto no meio dos apóstolos, tá certo? Inclusive, sendo bem quisto por Paulo e sendo bem quisto por Pedro. E Pedro falando aqui, considerando Marcos filho dele, né? E lembrem-se que o primeiro texto em que João Marcos aparece na Bíblia, que é o Atos 12:12, que nós começamos a falar dele, quando Pedro sai da sua terceira prisão, da terceira vez na prisão, ele vai aonde? Ele vai à casa de Maria, né? É a mãe de João Marcos. Então percebam que os apóstolos eles têm um cuidado e um carinho muito grande pela figura de João Marcos. Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora desta família
essa família, a família de Maria, né, e do seu filho João Marcos. Muito provavelmente essa família era de Jerusalém. E era uma família de Jerusalém, mas uma família abastada, né? Então nós já sabemos quem é Barnabé. Barnabé é primo de João Marcos, sobrinho de Maria, certo? Sobrinho de Maria. E esta família, por que nós dizemos que é uma família abastada? Porque Barnabé, que era sobrinho de Maria, primo de João Marcos, possui recursos financeiros. E é a Bíblia que nos atesta isso. Então, eu indico aos irmãos novamente, vamos passear aqui para o livro de Atos mais uma vez. Lá no capítulo 4, nos versículos 36 e 37. Atos 4, 36 e 37. Diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, meus irmãos, nós temos aqui uma família muito importante para o início da igreja cristã primitiva. Uma família que se encontrava em Jerusalém e uma família importante na pregação da palavra, e importante também porque entregava os seus recursos financeiros para esta causa, e não só entregava os seus recursos financeiros, entregava também todos os seus recursos humanos, porque o seu lar, a sua casa, foi aberta para as pessoas que professavam o nome de Jesus Cristo e ali elas se encontravam. Assim como o filho desta casa atua ativamente na pregação da palavra de Jesus Cristo. Então, voltemos a Atos 12, 12, né? Saindo um pouquinho só da referência ao nome de João Marcos, mas vamos ver um outro significado nesse mesmo Atos 12, 12. Considerando ele a sua situação, né, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos. Aqui esta é a parte que nos interessa. Onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Muito possivelmente, o pai de João Marcos, marido de Maria, já tivesse falecido, né? Porque normalmente qual era a prática daquelas sociedades antigas, né? Referenciar o nome do homem, não da mulher, tá certo? Então o texto que nós acabamos de ler, Atos 12, 12, fala da casa de Maria, né? E nós já aqui falamos sobejamente, né? Maria, mãe de João Marcos, provavelmente viúva, tia de Barnabé, e João Marcos e Barnabé eram primos. E quem nos dá esta informação é o próprio apóstolo Paulo. Muito bem. Eu gostaria de pegar esta partezinha aqui do versículo, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Sua residência provavelmente era um dos lugares regulares, né, para as reuniões da igreja. Era um dos lugares regulares. Era ali que as pessoas se reuniam, era ali que as pessoas oravam. E é justamente, né, por esta razão, por este motivo, que Pedro, logo depois de ter sido solto, na sua terceira vez na prisão, foi solto, né, buscou este lar, esta casa. Né? Então, este lar, esta casa, ela era muito importante na comunidade. E quando eu estava preparando essa aula, eu estava pensando justamente sobre os irmãos da congregação. Os irmãos da congregação de Santa Fé. Então aqui eu gostaria de dizer e falar um pouquinho só para vocês
Eu sei que o coração de vocês estava ali naquele lugar, ali naquele ponto de pregação da palavra de Jesus Cristo, e, de certa maneira, vocês viveram a excelência da comunhão cristã naquele lugar. Vocês viveram expressando, né, o amor uns pelos outros naquele lugar, mas o Senhor, Ele é tão rico e Ele possibilita tantas coisas para nós que nós devemos perceber o seguinte: às vezes, muitas decisões são tomadas, são decisões humanas, né? E creio que, em parte, foi isso que aconteceu na reunião do presbitério, mas Deus está controlando todas as coisas. Então, por mais que nós saibamos que as pessoas, às vezes, fizeram coisas que fizeram, e isto nos causou um grande abalo emocional, um grande abalo espiritual, eu gostaria que vocês tivessem como exemplo o lar de João Marcos. Apesar de não ter mais aquele lugar de reunião, vocês ainda, nós ganhamos com a presença de vocês. Nós fomos enriquecidos com a presença de vocês. Então, se nós podemos encontrar alguns propósitos naquilo que Deus tem para a nossa vida, talvez o propósito de Deus para as nossas vidas que estávamos ali reunidos na Lapa tenha sido sermos enriquecidos pela presença de vocês, o quanto vocês têm sido importantes para nós nesses dias. Apesar de termos virado uma página, vocês terem virado uma página na forma de reunião e de comunhão que tinham naquele lugar. Como nós, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, estamos enriquecidos pela presença de vocês. Então, se podemos encontrar algum propósito nas ações do Senhor, que este também seja um propósito. Que vocês saibam que vocês são muito importantes para nós. E nossa igreja ganhou vida com a presença de vocês. Isso nos deixa muito felizes, enche o nosso coração de alegria e que vocês se fortaleçam e possam ter o coração tranquilizado, o coração que possa ser aquietado, que essa ansiedade ou esse sentimento ruim seja desfeito definitivamente. Olhem para o lar de João Marcos, olhem para a importância desta comunidade cristã na casa de João Marcos, na casa de Maria. Maria abrigava ali a sua congregação, a congregação dos crentes que professavam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E é isso que vocês significam para nós hoje. Nessa época, nós nem tínhamos ainda igrejas, vocês sabem, as pessoas se reuniam nos lares, né? Mas mesmo nos lares, as pessoas formavam a Igreja de Cristo. E é isto que nós estamos vivenciando nesta época de pandemia. Estamos vivenciando um momento em que nós não vamos ao templo. Nós não vamos ao templo. Nós fomos impedidos de ir ao templo. Não impedidos por uma determinação, é claro que ela houve também, mas impedidos para a preservação da própria saúde. Mas a Igreja de Jesus Cristo, ela não deixou de existir. Ela existe e ela se encontra todas as semanas, entre nós, todas as famílias reunidas, sem termos ido ao templo, e também na casa de cada um em específico. Então, a Igreja de Jesus Cristo, ela tem mostrado a sua vitalidade, tem mostrado a sua vivacidade, tem mostrado que ela ainda está firme, ela tem raízes nos nossos lares. E é por isso que nós damos glória a Deus, porque Ele tem promovido esta
permanência da sua palavra. Nós estamos há mais de 2000 anos dessa história que nós estamos contando aqui do lar da casa de Maria e de João Marcos. Mas nós temos vivido ainda a presença de Jesus Cristo atuando no nosso meio, e por isso nós temos essa comunhão que temos ainda hoje. A casa de Maria. Talvez nós tivéssemos ali muitas congregações em Jerusalém, muitas casas que abrigavam os irmãos, como diz o versículo 12, congregadas para orar, muitas casas. Talvez a casa de Maria fosse uma das maiores, ou a maior, não sabemos. Foi para lá que o apóstolo Pedro foi depois da sua prisão. Então, como nós também dissemos agora há pouco, né? A casa de Maria, ou a família de João Marcos, talvez fosse uma família de muitos recursos financeiros, porque a sua casa, ela era espaçosa, ela era suficiente. De onde nós podemos depreender essa informação? Que ela reunia muitas pessoas, como diz o versículo 12, muitas pessoas. Então havia um grande número de discípulos de Jesus Cristo que se reuniam na casa de Maria para congregar, para orar e para adorar ao Senhor. A própria pessoa de Maria, né? Então, não é muito comum a mulher tomar a frente do lar, mas a Bíblia relata a casa de Maria. Então, muito provavelmente, essa mulher que havia se convertido a Jesus Cristo, ela tinha muita força, ela tinha muita influência sobre os seus parentes mais próximos, como João Marcos, o seu filho, como Barnabé, o seu sobrinho, mas também influência sobre as outras pessoas. E nós verificamos com esta mensagem o quanto as mulheres elas foram essenciais para a origem, o surgimento, o crescimento, o desenvolvimento da igreja cristã primitiva. Nós queremos, nesta hora, valorizar, exaltar as mulheres e o papel que elas exerceram na missão do anúncio da pregação de Jesus Cristo. João Marcos, apenas na companhia de Paulo e de Barnabé. Então, nós sabemos, depois de um tempo, aconteceu a primeira viagem missionária. Mas antes dessa primeira viagem missionária, os irmãos devem se lembrar que Barnabé sai do seio dos apóstolos, vai em direção a Tarsis, aonde Paulo estava, depois de um tempo em Jerusalém. Lá em Tarsis, Paulo estava no ostracismo, Paulo estava praticando a sua atividade profissional, né? E aí, então, Barnabé encontra-se com Paulo em Tarsis e o leva para Antioquia, onde o ministério de Paulo começa a dar frutos. E dentro dessa perspectiva, a igreja de Antioquia tornou-se pujante, antes, inclusive, daquelas grandes questões que surgiram, que motivaram o primeiro concílio da igreja cristã primitiva, que foi o concílio de Jerusalém. Então, a igreja de Antioquia se tornou forte, se tornou pujante, se tornou vigorosa, anunciando a pregação, anunciando a conversão, anunciando a adoração a Jesus Cristo. E aquela igreja foi crescendo, crescendo, a ponto desta igreja, então, recolher recursos financeiros. Paulo e Barnabé, antes ainda da primeira viagem missionária, vieram trazer aos apóstolos que estavam reunidos em Jerusalém. Estavam reunidos em Jerusalém, e neste momento, é o momento em que Paulo, inclusive, defende o seu apostolado. Nós já falamos sobre isso também aqui nas aulas da escola dominical. Paulo defende o seu apostolado, que ele não aprendeu dos ensinamentos dos apóstolos, mas ele aprendeu do próprio Jesus Cristo, que foi então quando Paulo defende que ele também era um apóstolo de Cristo e a missão dele, ele entendia que era em direção aos gentios, e dali é que ele vai promover a primeira viagem missionária. Mas nessa volta, nesse retorno, né, quando Paulo e Barnabé vieram de Antioquia, trouxeram os recursos financeiros para sustentar os irmãos da igreja de Jerusalém. Quando Paulo e Barnabé estão retornando para Antioquia,
onde se dará então a primeira viagem missionária, neste momento João Marcos irá com eles. É isto que nos relata também este capítulo 12, no versículo 25, diz assim: Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram a Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. E nós sabemos, quando Paulo, Barnabé e João Marcos chegam até Antioquia, eles serão então comissionados pela igreja de Antioquia para empreenderem a primeira viagem missionária. Bom, nós estamos dando todo aí um espectro da pessoa de João Marcos, e na aula da semana que vem, então, nós falaremos sobre, né, a intervenção de João Marcos nesta primeira viagem missionária, o fato que motivou João Marcos a abandonar a primeira viagem missionária, e quando ele é sugerido por Barnabé a Paulo, Paulo não concorda, e ali há uma discordância, uma divergência entre Paulo e Barnabé naquilo que será a segunda viagem missionária, da qual João Marcos não participará com Paulo, mas João Marcos participará com Barnabé. Inclusive, isso é muito importante que os irmãos tenham clareza. Haverá uma divergência, uma discórdia, né, entre Paulo e Barnabé. Mas aquilo que deveria ser uma viagem missionária tornou-se duas viagens missionárias. Paulo empreenderá a sua viagem missionária com Silas e Barnabé empreenderá a sua viagem missionária com João Marcos. Então, é isto que significa estarmos debaixo da palavra do Senhor Jesus Cristo. Todos os fatos e as coisas vão se multiplicando e os frutos vão aparecendo. Que o Senhor os abençoe nesta semana, fiquem bem e que nós possamos estar juntos novamente na próxima semana. Deus os abençoe, uma grande semana a todos. Em nome de Jesus. Amém.